Que a paz e as ricas bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de cada um que nos ouve neste momento. Sabe, quando a gente pensa no encerramento de uma jornada gigantesca, muito exaustiva, é super comum rolar aquela expectativa humana por um final grandioso, né? Ah, com certeza. A gente logo imagina uma coisa bem cinematográfica. Exato, tipo um viajante da antiguidade. A pessoa passa dias subindo montanhas, pé doendo, fugindo de salteador no deserto. Quando ela finalmente chega lá no topo, na cidade, o normal seria esperar uma festa. Trombetas, fogos, aquela multidão aplaudindo. Pois é, só que os encerramentos mais poderosos raramente são os mais barulhentos. Muitas vezes eles são super íntimos e acontecem ali no silêncio de uma madrugada. É uma quebra de expectativa total. E é exatamente nessa atmosfera mais quieta, meio inesperada, que a gente vai entrar na nossa análise de hoje. Nós temos algumas fontes fascinantes em mãos. Fontes muito ricas mesmo. Sim, incluindo o comentário bíblico do Allen P. Ross, além de umas edições de estudo muito boas que focam no contexto histórico do Antigo Oriente Próximo. A missão da nossa imersão de hoje é desvendar o significado por trás do Salmo 134. O último dos famosos cânticos de peregrinação. Isso. E, bom, para estabelecer o tom logo de cara, é importante dizer que esse salmo é a tampa que fecha uma caixa teológica muito preciosa. Sem dúvida. Os Salmos 120 ao 134 formam um pequeno inário dentro do grande inário, sabe? Um pacote completo da viagem. Exato. E, historicamente, os israelitas cantavam isso subindo o terreno montanhoso em direção a Jerusalém para celebrar a Páscoa ou a Festa dos Tabernáculos. Mas quando chega no Salmo 134, a subida física acabou. Acabou o fôlego também, né? Nossa, nem me fale. E aí estamos diante de um poema minúsculo, só 3 versículos. À primeira vista, pode parecer só uma nota de rodapé, mas ele carrega um peso litúrgico gigantesco. Certo, vamos desvendar isso. A gente precisa se situar no espaço, no tempo aqui, porque o cenário muda muito rápido. Muda drasticamente. A poeira da estrada ficou para trás. O versículo 1 foca a atenção nos servos do Senhor que estão na casa do Senhor nas horas da noite. Ou seja, já é madrugada no templo de Jerusalém. É com aquelas tochas tremeluzindo nas paredes de pedra. E as nossas fontes, especialmente a análise do Ross, traziam um detalhe crucial sobre quem são esses servos. Pelo contexto noturno, não é o povo em geral. Não, são os trabalhadores internos. Os levitas, os sacerdotes, os guardas. O que é fascinante aqui é que O que é fascinante aqui é a engenharia logística por trás dessa operação, sabe? A gente tem textos como 1 Reis 8 e 1 Crônicas 9 que detalham os turnos ininterruptos dessas famílias. não era tipo um prédio moderno que o cara apaga a luz e tranca a porta depois do culto. De jeito nenhum. O templo era o epicentro do Deus vivo na terra. Tinha mandamento rígido dizendo que o fogo do altar nunca podia apagar. E isso dá trabalho físico. Cortar lenha, repor o fogo, limpar tudo. Muito trabalho. E além do esforço físico e sangrento de sacrifícios de dia, tinha vigilância da madrugada, com cânticos e orações que não paravam. Eu gosto de visualizar isso pensando nas grandes cidades hoje. Tipo o ecossistema do turno da madrugada, sabe? Ah, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, os vigias. Exatamente. O pessoal que segura as pontas e garante que a cidade não entre em colapso enquanto todo mundo dorme. E lá no antigo Israel, essa equipe noturna mantinha o suporte de vida espiritual da nação rodando. Uma baita responsabilidade. Mas olhando pelo lado dos peregrinos, tem uma coisa meio maluca aí. Pensa no cansaço dessa galera. Eles viajaram semanas. Estavam no limite do cansaço físico. Sim, em vez de simplesmente desabarem na tenda para dormir, eles gastam o último pingo de energia para ir até os portões do templo e interagir com esses trabalhadores. Tem uma intencionalidade muito forte nisso. Mostra uma consciência comunitária incrível daquela sociedade. O reconhecimento de que o divino não tem horário comercial. Exato. O agricultor exausto olha para aqueles sacerdotes de madrugada e rola uma solidariedade profunda. A mensagem é tipo, nós vamos voltar para a fazenda amanhã, mas a adoração aqui não pode parar. Aí é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto não é só um aceno de longe, tipo, bom trabalho, galera. O versículo 2 traz uma ação imperativa. Um comando direto.
Ele diz: levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. É um diálogo. São os peregrinos, o pessoal comum da roça, dando ordem para o alto escalão do templo. Isso estilhaça aquela imagem passiva que a gente tem da religião antiga, né? Onde só o líder intocável fala. Sim, de repente, os leigos estão instruindo o clero a não deixar a peteca cair. Mas aí vem a dúvida. Por que a instrução física específica de levantar as mãos? Isso levanta uma questão importante sobre a antropologia da época. O pessoal do Antigo Oriente Próximo não via essa divisão de corpo e alma que a gente herdou dos gregos. Você não tem um corpo, você é um corpo, certo? Exatamente. O gesto de erguer as mãos em direção ao santuário não era só um floreio dramático da música. O comentário do Rossi explica que esse movimento potencializa a adoração. O corpo dita a narrativa da mente. Isso. Você levanta as mãos vazias e abertas. Mostra vulnerabilidade total, ausência de defesas. O santuário funcionava como uma bússola. Alinhando o corpo, você alinha o ser inteiro. Nossa, isso é muito poderoso. Se a pessoa fica de braços cruzados, a mente se fecha. Mas mãos estendidas, você manda a mensagem para o cérebro de que se rendeu. É a consumação de toda aquela caminhada. E aí os viajantes dizem aos sacerdotes para assumirem essa postura e bendizerem a Deus. O verbo ali é declarar coisas boas da fonte da vida. Podia acabar aí, né? Poderia. Seria um final lindo e altruísta. Mas o texto dá uma guinada incrível no último instante. A narrativa vira o espelho. O versículo 3 muda tudo. Sim, de repente não é mais o povo falando. São os sacerdotes que respondem com uma bênção absurda. É o clímax do Salmo. O texto diz que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. É um decreto divino. Exato. Eles recebem o louvor do povo e, como mediadores da aliança, devolvem as palavras com toda a autoridade do nome de Deus. Então, o que tudo isso significa? Eu fico imaginando o sistema de aquedutos antigos, sabe? Os peregrinos derramam o restinho de energia abençoando os trabalhadores. Que canalizam isso para Deus no santuário. E aí Deus abre as comportas do céu e derrama uma enxurrada de volta sobre o povo. E tem um choque brutal de proporções nesse versículo. Os títulos usados, né? Pois é. A bênção flui de Sião, que é um pedaço de terra, uma colina minúscula no mapa, mas vem do Senhor que fez o céu e a terra, o arquiteto das galáxias. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente entende o quão revolucionária era essa frase na antiguidade. Porque os deuses vizinhos eram limitados ou distantes demais. Isso. Ou era um deus territorial que só mandava ali na colina, ou um deus cósmico que não ligava para o sofrimento humano de um agricultor cansado. Faz todo sentido. O Salmo 134 funde as duas coisas. O Deus de Israel fez tudo o que existe, mas escolhe ser acessível em um CEP geográfico específico, lá em Sião. E ainda tem um detalhe gramatical que muda a carga emocional, não tem? Sim, as notas de estudo destacam muito isso. O versículo 1 está no plural. Bendigam o Senhor, todos vocês servos. Mas o versículo 3 vai para o singular. Abençoe você. Caramba, esse é o momento que a multidão some. Imagina o caos sensorial que era aquilo. O cheiro de sacrifício, o barulho, milhares de pessoas se empurrando. Uma bagunça. O cara podia se sentir só um grão de areia. Mas aí a câmera dá um close-up fechado no rosto dele. É o foco absoluto do Criador do cosmos naquela única pessoa. Ele afunila todo aquele poder através dos portões e aterra no ombro do viajante. É uma alfaiataria espiritual. É uma precisão pastoral linda. O cara gastou as economias para estar ali e podia se perguntar se Deus tinha visto o esforço dele. E a mudança para o singular garante que ele foi visto. Lembra até aquela bênção famosa de Números, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Exatamente o mesmo eco. Garante que ninguém volte para casa sem a validação do soberano do universo. E isso serve como ração de sobrevivência para a viagem de volta. E essa percepção da descida nos traz para um cenário muito prático para qualquer um de nós hoje. Com certeza. A subida para o festival é motivada pelo extraordinário. Na montanha, a música é alta, a comunhão é incrível, mas a gente não foi feito para morar no pico da montanha. A festa acaba. As tochas diminuem. A descida é o retorno para o vale do dia a dia. Para o solo rochoso,
para as tensões crônicas da família, para a panela no fogo. A vida real acontece na planície, afinal de contas. E quando o peregrino recebe essa graça na madrugada, ele não ganha um passe livre contra problemas. Ele ganha fôlego para suportar o peso da normalidade. Essa é a função estabilizadora desses rituais. Os editores dos Salmos sabiam bem o que estavam fazendo ao colocar esse texto no final da coleção. Contrapondo a nossa obsessão de hoje em dia por estar sempre produzindo, né? Sim, tem o tempo de marchar e cantar, mas tem o tempo de só ficar em silêncio, de madrugada, de mãos abertas recebendo. Uma relação assimétrica. O homem dá o que tem, que é o seu tempo, e recebe a bênção de quem criou o universo. A vigília do templo sustenta a ordem cósmica para que o povo possa voltar com o coração intacto. Uma dinâmica que amarra a estabilidade cósmica com o descanso de um trabalhador exausto. Hoje a gente caminhou por um trecho histórico e poético muito denso, pessoal. Uma baita jornada. Vimos o templo como um motor espiritual pulsante na madrugada. Entendemos a mecânica desse comando que vem de baixo para cima e fomos até o ápice, onde o poder imensurável de Deus foca cirurgicamente no indivíduo, preparando ele para a descida. E que preparação! Isso mesmo. E isso deixa um espaço fértil para uma reflexão que vai nos acompanhar agora. Nós vivemos numa era que glorifica as grandes subidas, as metas, as experiências de euforia. Todo mundo quer ficar no topo. Mas a verdadeira sabedoria de uma jornada talvez não esteja em como a gente celebra quando chega lá em cima, e sim no que fazemos na madrugada fria antes de ir embora. Perfeito. Se a gente tem a chance de ser visto e equipado pelo arquiteto do universo, como absorver isso muda os nossos passos ladeira abaixo. Não é tentar estender a festa, é usar a paz silenciosa da madrugada para enfrentar o barulho do trânsito e da nossa própria casa numa terça-feira qualquer. O teste do encontro não é o volume do canto no santuário, mas a quietude inabalável que a gente carrega para a rotina. É o que sustenta a caminhada no vale. Deus abençoe todos os ouvintes.